Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da semana. E hoje eu vou falar sobre: Lucas, é possível emagrecer comendo pão francês? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar detalhadamente se é possível ou não. Muitas pessoas têm essa crença de que o pão francês é um grande vilão. Mas na verdade isso é um grande mito que as pessoas espalharam por aí, e pessoas que podem até ter algum problema com o glúten acabam espalhando e deixando o pão como um vilão. Só que na verdade o pão ele é como qualquer outro tipo de carboidrato. Existem 3 macros nutrientes e os carboidratos é um deles, que é essencial para a nossa vida. Então existem os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então o pão francês ele é um carboidrato simples, tá? Por quê? Porque ele tem uma digestão muito rápida. Então, a partir do momento que você come e ele tem a digestão muito rápida, você provavelmente, se você comer ele puro ou se você comer ele com manteiga, provavelmente você vai ter uma fome logo muito rapidamente. Então, você come, daqui a 1 hora, 40 minutos, você já está com fome novamente. Então, qual que é o grande segredo? É você sempre pegar o pão e aliar ele a uma proteína. Por quê? Porque a digestão vai ser bem mais lenta, tá? Então, os carboidratos eles demoram até 2 horas para serem digeridos. Então, o pão ele é muito rápido. De 30 minutos até 1 hora ele já consegue ser digerido. E quando você inclui uma proteína, as proteínas demoram até 6 horas, no máximo, para serem digeridas. E as gorduras demoram até 9 a 12 horas. Então, pegando outro gancho, tem muitas pessoas que não gostam de tomar café da manhã, porque justamente na noite anterior, no seu jantar, você comeu muita gordura. E aí, pelo fato de você ter comido muita gordura de manhã, você ainda está digerindo a comida de ontem. Entende? Então, quando você tem uma organização e você sabe o quanto que você precisa de carboidrato, é possível você colocar o pão francês. Eu mesmo estou com o abdômen trincado comendo pão francês, basicamente todos os dias. Então eu mudo. Então, o pão francês seria mais uma fonte de carboidrato. Mas quais são as fontes de carboidrato que você pode utilizar tanto no emagrecimento quanto no aumento de massa muscular? É o pão, o arroz, o macarrão, a batata inglesa, a batata doce, inhame, carás, raízes e tubérculos. Todos eles são tipos de carboidratos. E qual a diferença entre eles? Existem os carboidratos simples e complexos. A diferença entre eles é a quantidade de fibras que vão fazer com que eles tenham uma digestão mais lenta. Então, se você comparar um pão branco, um pão francês, junto com uma batata doce, a digestão dos dois vão ser diferentes. Vai demorar muito mais a batata doce do que o pão francês, tá? Então, o pão francês você faria aí a digestão em 40 minutos, 1 hora. Já a batata doce você vai ter até no máximo 2 horas a digestão. Por isso que quando você come batata doce você se sente muito cheio. Mas são carboidratos da mesma forma. Só que a diferença entre eles é a questão nutritiva. Então, um vai ter mais fibras, vai ter mais nutrientes, ou seja, vitaminas e minerais e fibras, e o pão, ele não vai ter. A digestão dele vai ser muito rápida. Só que o que você pode fazer aqui com o pão? Você pode incluir uma proteína. Então você vai comer o pão com ovo, ou com a clara do ovo, que é proteína, ou você pode comer o pão, pode ser até com queijo ricota, com queijo mussarela, e você pode adicionar também ou frango, ou atum, ou a própria carne vermelha, ao frango desfiado. E aí você vai fazer com que esse pão ele tenha a digestão mais lenta. Entende a diferença? Então, quando você tem essa consciência de que o pão ele é um carboidrato como arroz, como batata doce, como cará, inhame, qualquer um, você consegue incluir o pão francês também na sua alimentação, desde que você saiba o quanto de carboidrato que você precisa ao longo das suas 24 horas. Então, se você está querendo emagrecer,
você precisa ter uma quantidade determinada de carboidrato. Você não pode comer além. Porque se você comer além, além de você desregular toda a sua parte hormonal, principalmente de apetite, se você não souber o que comer e fazer as combinações certas, você não vai conseguir levar isso a longo prazo. Então é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Sempre pense a longo prazo. Sempre pense em você ter um projeto vida, não apenas um projeto verão, que você vai fazer durante aí 30, 40 dias e depois você vai voltar à sua rotina de antes. Então, primeiro você muda aqui, primeiro você tem que mudar o seu ambiente, andar com as pessoas corretas para que você venha para o próximo nível. Fechou, pessoal? Então, coloca aqui a sua dúvida. Responde aqui para mim se você come pão francês de manhã, tá? E comenta aqui qual foi o maior insight que você tirou. E se você tiver o interesse de querer mudar a sua vida, mudar a sua saúde, eu posso te ajudar nisso. Fechou? Então clica no link da bio e vamos bater um bate-papo para que eu possa te explicar, entender o seu momento, para que você possa ir para o próximo nível. Fechou, pessoal? Um beijo no coração e vamos para cima. Tamo junto.